líderes servos, porque a gente só chega num nível de liderança servil quando a gente entende a quebra na nossa vida, quando a gente passa por um processo em que a gente foi aperfeiçoado, não para ser o pastor, o cargo de líder, mas para pegar a bacia, a toalha e dizer, agora eu vou cumprir a minha missão no mundo. Olá, minha gente! Mais uma vez aqui para um novo episódio do Envisionar Podcast em parceria com a Rádio Transmundial, e nessa série estamos falando sobre quando sua igreja acerta o alvo, as pessoas florescem. E hoje, nesse último episódio, o 6º episódio da série, eu quero trabalhar um aspecto muito prático para ajudar você a entender tudo isso que eu falei até aqui e implementar passos práticos nas decisões que você já tomou. Pastor e líderes, eu espero que vocês já tenham tomado as decisões de não queremos mais viver dentro de uma mentalidade estrutural, com aquele monte de coisas que não levam a nada e que não geram transformação de vida. Segunda decisão, queremos implementar uma mentalidade de processos, baseada no modelo de Jesus, no discipulado, na multiplicação dos líderes e na missão da igreja. E para isso, então, eu quero compartilhar um misto aqui de uma vivência pessoal que eu tive nisso ao longo dos anos, com algumas coisas muito práticas no dia a dia. Bom, quando a gente vive numa mentalidade estrutural, o primeiro passo prático que eu preciso tomar para implementar uma mentalidade de processos é que eu preciso mudar a minha agenda. Então, se eu quero mudar a minha agenda, eu preciso que ela tome uma nova dimensão na minha vida. Não só a minha agenda pessoal, como a agenda da minha igreja. Mas a agenda nos consome. E isso faz com que a gente continue dentro da mentalidade estrutural e não migre para a mentalidade de processos. Eu preciso colocar na minha agenda pelo menos 1 ou 2 horas por semana para discipular pessoas, investir em pessoas e não simplesmente em atividades ou coisas que a estrutura exige. Mas, normalmente, como a nossa agenda é muito pesada, é por isso que a gente procura diversos métodos de crescimento rápido da nossa igreja. Eu não tenho tempo a perder, eu quero que a minha igreja cresça do mesmo jeito que a outra cresceu. Mas a questão é se ela vai conseguir manter, a outra igreja que cresceu vai conseguir manter esse crescimento ao longo dos anos. Perceba que, por causa de uma agenda corrida e crescimento rápido, eu começo a criar, então, atividades. Eu crio cursos, congressos, conferências, cultos, campanhas, porque eu preciso fazer as coisas rodarem, fazer com que as pessoas estejam envolvidas, eu quero rodar vários pratos ao mesmo tempo. E isso, então, vai se caracterizando o meu roteiro do dia a dia, a minha agenda, e não só a minha agenda, mas minha cultura, meu estilo de vida. Tudo isso é característica da mentalidade estrutural. Aí, se a minha igreja cresce um pouquinho, eu preciso de líderes, eu preciso de pessoas para me ajudar. Mas eu não tenho tempo para formar esses líderes, eu não consigo dar vazão a isso. Então, eu busco líderes prontos. Pessoas que talvez estão vindo da outra igreja, ou eu até importo da outra igreja. Um dia desses eu vi a história absurda de um pastor que chegou a pagar para alguém de outra igreja mudar para a sua igreja porque ele precisava de líderes prontos, ele não tinha tempo para desenvolver pessoas. Bom, se a gente olhar no exemplo de Jesus, da mentalidade processual, ele, na verdade, desenvolveu pessoas. Ele não pegou escribas, sacerdotes, fariseus, etc., para trazer para a equipe dele, mas ele pegou gente simples, que ao longo dos anos ele desenvolveu e formou. E aí eu acabo cometendo, por conta dessa correria na mentalidade estrutural, alguns erros básicos. Nós temos a verdade sobre liderança, mas nós nos tornamos amadores em liderança e desenvolvimento de igreja. Apesar de termos a verdade que Jesus ensinou sobre o que é ser líder, a bacia, a toalha, o desenvolvimento de pessoas, o fazer discípulos e preparar eles para transtornar o mundo,
a gente faz isso de uma forma extremamente amadora. E eu fiquei pensando no significado da palavra amador. Se a gente botar um hífen no meio, significa ama dores, ou seja, ama sofrer. E talvez, pastor, você e a liderança da sua igreja estão sofrendo muito ao longo dos últimos anos, porque a verdade sobre como levar a igreja para o foco está tão clara na Bíblia. E eu e você nos confundimos e, sinceramente errados, entramos nessa loucura de manter uma igreja agitada, correndo para lá e para cá, e perdemos o foco. E, como eu não tenho tempo para formar líderes, formar discípulos, eu busco, então, pessoas perfeitas. Eu quero gente que já venha para a minha igreja para me ajudar a fazer as coisas andarem cada vez mais rápido. Percebe que essa sequência aqui, ela é nociva, traumática, desesperadora em alguns casos. Mas, se a gente quer desenvolver uma mentalidade de processos, deixa eu montar então uma outra torre aqui com algumas coisas um pouquinho diferentes para você entender. Para que eu possa desenvolver pessoas, eu preciso capacitar essas pessoas. Não basta simplesmente eu querer fazer isso de uma maneira rápida ou entupir minha agenda de coisas. Eu preciso investir tempo nisso. Esse é o primeiro passo, a primeira etapa de um processo para implementar uma mentalidade de processos. Eu posso falar isso por experiência própria, porque quando eu aprendi isso, eu fazia parte de uma igreja bem grande, com 2.000 pessoas, onde eu tinha inúmeras responsabilidades. Debaixo da minha área tinha 450 cargos. Mas eu comecei a investir 1 ou 2 horas por semana para fazer discípulos. Aquilo estava completamente fora do roteiro, do esquema, de tudo que eu fui contratado para fazer. Mas era a essência do que Jesus tinha pedido para eu fazer. E aí eu descobri uma segunda coisa. Fazer discípulos e capacitar pessoas demora. E esse é o contraponto do quero ser rápido, quero fórmulas de crescimento rápido da igreja. Eu olhava para a nossa igreja que tinha 2.000 pessoas e só eu e mais meia dúzia estávamos fazendo discípulos. Mas 7 anos depois, isso se transformou em mais de 1.200 pessoas. Fazer discípulos e capacitar líderes demora. Por quê? Porque o discipulado é isso. Jesus, quando começou a discipular os 12 e trabalhar na vida deles, percebeu que ele precisaria ser extremamente paciente e demorar, talvez, do ponto de vista humano, muito mais do que ele imaginava para que aqueles 12 chegassem num ponto em que eles pudessem se multiplicar. Ao final de 3 anos e meio, um traiu, o outro negou, os outros 10 fugiram. Só depois desse reencontro com Jesus, depois da ressurreição, é que eles entendem tudo que Jesus tinha ensinado e se levantam para um ministério que, conforme Atos 18 a 20, revela aqueles que transtornaram o mundo chegaram até nós. Por quê? Por causa da experiência. Não adianta querer pegar gente pronta e gente que já veio com outros modelos ou outras ideias de outras igrejas. Eu preciso proporcionar, ao longo do processo de discipulado, ao longo do investimento da minha vida, a experiência nessas pessoas. Pedro teve que negar Jesus, chorar amargamente para depois se levantar para um ministério assim. João quis destruir uma cidade para depois entender que, na verdade, ele escreveria o verso mais usado da Bíblia: Deus amou o mundo de tal maneira, e assim por diante. Então, essas pessoas precisam de experiência. A experiência requer tempo. Quando a gente pensou nessa série, a igreja acertar o alvo para que as pessoas floresçam, as pessoas só vão florescer se elas tiverem essa experiência. Com quê? Baseadas na verdade. Não basta simplesmente eu querer que as pessoas alcancem alguns níveis espirituais nas suas vidas se elas não forem confrontadas com a verdade, transformadas pela verdade e levadas a praticar essa verdade na vida de outros. É por isso que não adianta buscar gente pronta e gente que não tenha toda essa experiência. Por quê? Na verdade, Deus usa gente quebrada. Gente que, como Moisés, assassino, ou outros personagens da Bíblia, como Davi, adúltero, ou a mulher adúltera, ou Saulo,
gente quebrada que entende a graça de Deus, entende a transformação que acontece num processo de desenvolvimento, de discipulado, de aperfeiçoamento, para que depois elas possam ser usadas. Então, pastor, líderes, quando eu desafiei vocês a mudarem de mentalidade, eu quero ilustrar isso da seguinte forma agora. É pegar esses fundamentos da mentalidade estrutural, que consome sua vida, consome sua igreja, não permite que as pessoas floresçam, e eliminar isso. Eu não estou dizendo novamente que eu estou mostrando a verdade para vocês, fiz uma grande descoberta. Não, é basicamente o processo da nossa vida cristã. Quando eu aceitei a Cristo, eu precisei jogar uma porção de coisas fora da minha vida para poder viver a nova fase. Quando eu entendi que eu ainda não era discípulo de Jesus, mesmo já sendo pastor, etc., eu também precisei tirar uma porção de coisas da minha vida para poder viver a nova fase de Deus. Então, isso aqui acontece quando, primeiro, você tem uma visão. A visão de Deus para a sua vida, a visão que Deus quer executar por meio da sua vida para que um processo de transformação aconteça, primeiro em você e depois na vida das pessoas. Mas quando a gente tem o chamado de Deus, a paixão de Deus, a visão de Deus para esse lugar onde Ele nos colocou, para que a gente possa cumprir a missão, eu entendo então que isso não é uma coisa rápida, requer um processo. Um processo de Deus na minha vida, depois um processo de Deus na vida dos líderes que estão ao meu redor, um processo de Deus na vida da igreja para que ela possa florescer. Esse processo é que vai produzir frutos. E quando esses frutos são produzidos, eles são frutos do discipulado, do desenvolvimento de líderes, do alcance das novas gerações. Eu me lembro que depois que a gente começou o processo na nossa igreja, meia dúzia de discípulos, 10, 20, 50, 200, etc., eu comecei a entender bem mais o que era produzir frutos. Não era eu produzir frutos, mas era permitir que o Espírito Santo trabalhasse na minha vida e por meio da minha vida e por meio dos líderes que estavam comigo a produzir outros frutos. Isso faz então com que a multiplicação que você sonha aconteça. A aceleração da igreja, o crescimento da igreja, o crescimento não só em número, mas em qualidade dos discípulos que estão fazendo diferença no mundo. Essa multiplicação, num segundo momento, gera então influência. Os discípulos não só se tornam servos voluntários, chamados, mas eles vão influenciar nos lugares onde estão, lá no hospital, na escola, na universidade, em qualquer trabalho que eles tenham, nas suas casas, nas suas famílias e assim por diante. E isso faz, então, com que a gente chegue à última lição de Jesus que ele ensinou para os 12, a bacia, a toalha. Líderes servos, porque a gente só chega num nível de liderança servil quando a gente entende a quebra na nossa vida, quando a gente passa por um processo em que a gente foi aperfeiçoado, não para ser o pastor, o cargo de líder, mas para pegar a bacia, a toalha e dizer, agora eu vou cumprir a minha missão no mundo. Entendem porque isso é processo? Porque a nossa mentalidade estrutural, com muitas atividades, eventos, programas, prédios, etc., não gera transformação? Então, eu espero que, da mesma forma que eu ilustrei aqui, você tire da sua vida, do seu ministério, da mentalidade da sua igreja, uma porção de coisas que você já sabe que não funcionam. Não tenha pressa. Construa processos. Gere transformação de vidas. Leve a sua igreja a atingir o alvo. E dessa forma, as pessoas vão florescer. Isso vai gerar um impacto tremendo na sua vida e no mundo. E isso vai fazer com que a vida de muita gente seja transformada. Como eu já mencionei, nós temos diversas ferramentas na Envisionar, como livros, o livro de planejamento estratégico, o Discipulado que Transforma e vários outros, programas para ajudar a sua igreja a planejar os próximos anos de uma maneira diferente, com uma mentalidade de processo, programas para ajudar a sua igreja a formar discípulos, mudar a cultura e gerar um novo grupo de discípulos, programas para ajudar a capacitar os líderes dessa forma, programas para ajudar a investir nas novas gerações.
E eu diria que se você investir os próximos 10 ou 20 anos na sua vida só nesses 3 processos, um processo de discipulado, um processo de capacitação de líderes e um processo de alcance das novas gerações, sua igreja vai acertar o alvo, as pessoas vão florescer e certamente o seu legado vai ser confirmado por Deus. Então espero ouvir falar da sua história, espero ouvir falar da história da sua igreja e estamos sempre prontos para te ajudar nessa trajetória e nesse processo de levar a sua igreja a alcançar o alvo e fazer com que as pessoas floresçam. Deus te abençoe, grande abraço e espero ouvir falar da sua história.